Dando continuidade, então, à nossa discussão sobre cidadania política, eu vou agora apresentar para vocês as conclusões de um relatório lançado no ano passado por uma organização não governamental europeia, o Instituto Variedades de Democracia, é o VDEM Institute, Varieties of Democracy. E o relatório, ele chama, a capa tá exposta aí na projeção, autocratização aparece, resistência cresce. É um relatório sobre democracia do ano de 2020, feito por essa organização não governamental. O relatório está disponível online, qualquer um de vocês pode acessar, só que ele não estava, pelo menos no momento em que eu consultei ele no passado, traduzido para português. E ele traz um conjunto de dados interessantes para a gente refletir sobre o estado atual das democracias e do processo de democratização no mundo. E aí, logo em seguida do relatório, eu já vou emendar a discussão sobre o livro Como as Democracias Morrem, um best-seller da ciência política norte-americana, traduzido para o português, salvo engano, em 2017. Esse VDM Institute, ele trabalha com uma análise dos estados nacionais a partir de uma série de indicadores multidimensionais que eles construíram para analisar os estados quanto à efetividade das suas democracias. Os indicadores do VDM Institute, eles trabalham, sobretudo, com uma concepção liberal de democracia, pensando a democracia como participação no processo eleitoral e como vinculada ao que a gente chama aqui na disciplina de direitos políticos e de direitos civis. Então, eles pensam esses indicadores, sobretudo, para discutir liberdades individuais e participação político-eleitoral. A partir desses indicadores e com base em pesquisas feitas junto a especialistas, eles constroem escalas para classificar os diversos estados nacionais em relação a esse tema, né, da democracia, dos direitos políticos e dos direitos civis. E a partir disso, com um histórico de dados que vem desde a década de 70, o Instituto promoveu essa análise sobre o momento atual das democracias no mundo. E as conclusões do relatório são bastante preocupantes, são conclusões bastante negativas. Em síntese, um dos argumentos principais do relatório é que a gente está vivendo, no momento, uma aceleração do processo de autocratização dos estados nacionais. Então, está havendo uma progressiva diminuição das liberdades individuais e dos direitos de participação em todo o mundo. E esse fenômeno de aumento das restrições políticas, diminuição das liberdades individuais, crescimento do número de governos despóticos, não eleitos, a esse complexo fenômeno multifacetário, o relatório chama de autocratização.
O relatório conclui que, pela primeira vez, desde que eles começaram a discutir esse tema na década de 90, as autocracias, os regimes autocráticos, em contraposição às democracias, aos regimes democráticos, são maioria no mundo. Então, pela primeira vez, desde a década de 90, quando eles começaram a fazer essas análises, existem mais estados que eles consideram como autocráticos, estados onde não há um volume significativo de liberdades individuais e de direitos de participação, do que estados nacionais que o Instituto considerou democráticos. 92 estados englobantes de 54% da população global são, para o VDM Institute, autocracias hoje, e não democracias. Né? Existem mais regimes autocráticos no mundo do que regimes democráticos, e essa é uma informação estarrecedora, né, que temos que olhar com muita preocupação. Sociedades nacionais extremamente importantes e grandes, do ponto de vista populacional, territorial, estão, para o VDM Institute, em processo de autocratização. Brasil, Estados Unidos, Índia e Turquia são os principais exemplos. E uma outra conclusão interessante do relatório é que, na América Latina, estamos no mesmo nível, em termos de liberdades e de direitos de participação, do que estávamos na década de 90. Na década de 2000, tivemos uma ampliação das liberdades e dos direitos de participação, segundo o VDM Institute, aqui na América Latina, e houve uma regressão desse processo e retornamos ao grau de liberdades e ao grau de possibilidades de participação que tínhamos na década de 90. O relatório ele aponta que são manifestações principais desse processo de autocratização a intensificação dos ataques à liberdade de expressão, a ampliação, portanto, da censura, da repressão simbólica e material, também a diminuição das liberdades civis e das liberdades acadêmicas. Vivenciamos em vários lugares do mundo perseguições a professores universitários, perseguições a militantes, e o Brasil não é exceção, a gente tem vários casos nesse sentido. E o relatório também aponta que no mundo todo temos vivenciado o enfraquecimento da qualidade das eleições, aumento das fraudes e das tentativas de fraude, aumento das incertezas sobre o bom estado dos procedimentos eleitorais. Em contrapartida, um dado positivo que o relatório traz é que tem havido ampliação das manifestações pró-democracia. Em 44% dos estados nacionais, houve em 2020 protestos contra esse processo de autocratização, protestos em defesa da democracia. E isso foi um pico histórico, né? Foi um momento em que houve, no histórico de dados que eles têm, mais manifestações sociais em defesa da democracia. Ou seja, enquanto o processo de autocratização avança, a resistência popular também se fortalece na defesa dos direitos civis e políticos. Em alguns estados, também tem havido continuidade do processo de democratização. Mas esses estados são minoria em relação aos estados onde tem ocorrido autocratização. E aí eu vou apresentar para vocês agora alguns dos gráficos que permitem ilustrar a compreensão sobre essas conclusões do relatório. Nesse gráfico, em vermelho, a linha vermelha diz respeito ao número de estados nacionais no gráfico da esquerda
e a população presente nesses estados nacionais, no gráfico da direita, que são considerados autocracias fechadas. O Instituto ele classificou os estados, segundo uns indicadores que ele construiu, em 4 tipos de regime. Autocracias fechadas é o regime mais repressivo, com menos liberdade, com menos direitos de participação. Autocracias eleitorais é um regime também caracterizado pelo caráter autocrático, mas nesse regime existem procedimentos eleitorais, ainda que eles não garantam plena participação civil e política. Democracias eleitorais é um terceiro tipo de regime que eles classificaram, onde há mais liberdades, a ponto de eles considerarem o Estado como democrático, embora não totalmente. E o regime mais democrático eles classificaram como sendo democracias liberais, aquelas que garantem direitos civis e direitos políticos. Em vermelho a gente tem, então, a evolução histórica das chamadas autocracias fechadas. Em amarelo, as autocracias eleitorais, em azul claro, as democracias eleitorais, em azul escuro, as democracias liberais. Percebam que na década de 70, 80, houve uma queda do número de autocracias fechadas e uma ampliação do número de autocracias eleitorais, de democracias eleitorais e de democracias liberais. Já na década de 2010, essa foi a tendência entre a década de 70 e a década de 2000. Na última década, houve o aumento do número de autocracias fechadas e a diminuição do número de democracias liberais e de democracias eleitorais, tanto no que tange ao número de estados classificados segundo esses critérios, quanto no que diz respeito à população residente nessas sociedades. Esse gráfico ele mostra as sociedades, os países que estão, segundo esse critério que o Instituto adota, em democratização, na linha pontilhada, e as sociedades e países que estão em processo de autocratização, entendida a democratização como ampliação dos direitos civis e políticos, entendida a autocratização como restrição dos direitos civis e políticos. Novamente, a mesma tendência, a gente vê aí, até da década de 70 até 2000, um processo de democratização crescente e de diminuição da autocratização. A partir do século XXI, entretanto, essa tendência se modifica e as sociedades, os países se tornam, segundo os indicadores do Instituto, cada vez menos democráticos e cada vez mais autocráticos. Esse dado ele mostra a divisão geográfica das sociedades que estão avançando nesses indicadores de democratização, ou seja, se tornando mais democráticas. Essas sociedades estão em verde, e em amarelo as sociedades que têm se tornado, amarelo, laranja, mais autocráticas, menos democráticas. Então você vê aí Estados Unidos, América Latina e Europa do Leste são regiões em que está muito claramente havendo um processo de autocratização. Já na África a gente tem sociedades em autocratização e sociedades em democratização, segundo esses indicadores. Esse outro gráfico ele mostra a evolução histórica da década de 70 até 2019 das mobilizações de massa em defesa da democracia, tanto em sociedades autocráticas quanto em sociedades democráticas. O número de mobilizações tem aumentado da década de 70 para cá. Tem havido um crescimento progressivo, e aí a última década a expansão é bastante significativa dessas mobilizações, desses protestos em defesa das liberdades individuais e dos direitos de participação.
Esse outro dado compara a evolução histórica dos protestos em defesa da democracia, na linha pontilhada, com o número de países em autocratização, a tendência dos países em autocratização. E ele deixa claro essa tendência de crescimento das mobilizações de massa, tanto durante o processo de expansão das democracias liberais, nas décadas de 70 e 80, quanto desde o início do século XXI, quando a gente vivencia esse processo de expansão das autocracias, dos regimes não democráticos. E aí essa tabela mostra os principais países que estão, segundo o Instituto, em processo de autocratização. E o Brasil é um deles, no indicador que esse Instituto utiliza. De 2009 a 2019, o Brasil perdeu 0,25 pontos. O Brasil era considerado uma democracia eleitoral, ou seja, o terceiro tipo ali de regime democrático pela classificação deles. O Brasil nunca foi, portanto, considerado uma sociedade em que há plenitude de gozo de direitos civis e políticos. O Brasil nunca foi classificado como uma democracia liberal para esse instituto, mas ele passou a ser, nessa última década, ele manteve-se uma democracia eleitoral, mas uma democracia eleitoral muito mais frágil, com mais restrições às liberdades individuais e aos direitos de participação, como um produto dos acontecimentos da última década, uma década em que vivenciamos uma forte e permanente e duradoura crise política na sociedade brasileira. E aí eu coloquei algumas questões para debate, a gente retoma essas questões depois que eu fizer a apresentação sobre o livro Como as Democracias Morrem, mas já ficam elas para vocês pensarem. Esses dados são próximos à percepção que vocês têm sobre esse tema? Vocês acham que vocês sentem esse fenômeno de autocratização, de ampliação da repressão, das restrições às liberdades individuais e aos direitos de participação? Vocês têm participado de atos em defesa da democracia? Como podemos atuar em defesa da democracia? Ficam aqui essas reflexões, a gente já retoma elas em alguns instantes. Antes disso, faremos uma breve reflexão sobre esse livro de dois professores norte-americanos de ciência política, um best-seller, um livro extremamente vendido, que foi traduzido com o texto Como as Democracias Morrem. Esse livro foi pedido para vocês que fizessem a leitura da introdução e da conclusão do livro, está disponível lá no Moodle, e eu recomendo fortemente que vocês o façam. A leitura desse texto é bastante rica, bastante importante. O livro ele traz várias discussões interessantes, e eu vou fazer referência a algumas das reflexões que os autores promovem aqui nessa troca de ideias. O livro ele analisa o momento contemporâneo. O livro ele foi escrito ele foi publicado logo após a eleição do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, e num momento em que havia uma forte insegurança, uma forte dúvida em diversos setores da sociedade global sobre quais seriam os rumos da política norte-americana. E o livro ele procura discutir a conjuntura política dos Estados Unidos naquele momento à luz de uma análise histórica sobre o processo de construção da sociedade norte-americana e à luz de uma reflexão comparativa mais ampla sobre as democracias no mundo e a força e a fragilidade dos regimes democráticos. O livro é, então, anterior, por exemplo, aos dados
do relatório que eu acabei de apresentar para vocês. O livro ele cita vários casos no mundo em que houve o que o relatório chama de autocratização, em que houve o fim de regimes caracterizados pela presença de liberdades civis e direitos de participação e o início de regimes autocráticos. E os autores eles entendem que no período contemporâneo essa morte das democracias, né, o título do livro, Como as Democracias Morrem, vem sendo provocada não mais por golpes de Estado, por levantes armados, por tiranos que violentamente tomam o poder. Não, mas essa morte das democracias vem sendo provocada para eles por governantes eleitos que utilizam as próprias instituições do Estado, portanto, instituições supostamente democráticas e republicanas, para corroer as democracias por dentro, para matar, por meio da própria institucionalidade posta, as liberdades civis e os direitos de participação. Instituições como judiciário, legislativo, mídia, exército, forças armadas, entre outras, são usadas, vêm sendo usadas nesses últimos 20 anos, mundo afora, para corroer, asfixiar e matar os regimes democráticos. Os exemplos, eles abundam, e o livro cita vários deles. O Larry Diamond, um outro cientista político norte-americano, cunhou o conceito de recessão democrática para explicar o período contemporâneo em que há esse fim do processo de expansão global das democracias. A gente vivenciou algumas ondas de democratização no mundo, eu vou falar sobre isso um pouco mais na segunda parte da aula, e no século XXI, o que a gente tem visto é o que o relatório do Vedant Institute chama de autocratização, ou o que o Larry Diamond chama de recessão democrática. Não temos avançado no processo de democratização, seja do ponto de vista quantitativo, seja do ponto de vista qualitativo, no século XXI. Em específico, discutindo a política norte-americana, os autores eles tentam entender a eleição do Trump e toda essa sectarização violenta de certos setores da sociedade norte-americana e do próprio Partido Republicano, o partido pelo qual o Trump foi eleito e pelo qual ele se candidatou nesse ano passado à reeleição e perdeu, como uma consequência do processo histórico de polarização da sociedade norte-americana, um processo que foi construído, sobretudo, a partir da década de 60, quando a gente teve lá nos Estados Unidos a conquista de liberdades individuais pela população negra. Até a década de 60, a população negra era, nos Estados Unidos, bastante marginalizada, impedida de estar fisicamente em lugares, em escolas, universidades, bares, linhas de ônibus. Havia uma segregação racial grotesca, violenta e muito pesada nos Estados Unidos. E a década de 60 é o grande marco da conquista dos direitos civis e das liberdades individuais pela população negra nos Estados Unidos. E a partir daí, houve, na leitura desses autores, com a qual eu concordo, e é um argumento hoje muito difundido nas ciências sociais mundo afora, houve um realinhamento político, social, étnico e cultural na sociedade norte-americana, que deu origem ao que a gente tem hoje. Comunidades
com valores distintos e em muitos temas opostos e bastante fragmentada por indicadores como raça e religião. Certas dessas, algumas dessas comunidades agrupadas em torno do Partido Republicano, do ponto de vista político-eleitoral, e de grupos religiosos, do ponto de vista cultural, e outras dessas comunidades alinhadas do ponto de vista político-eleitoral com o Partido Democrata e com, por exemplo, movimentos e demandas ligadas à população negra. Não à toa, o primeiro presidente norte-americano negro foi do Partido Democrata, e hoje a gente tem a vice-presidenta do Partido Democrático, do Partido Democrata, também uma mulher negra. Então a gente tem nos Estados Unidos hoje, como uma consequência desse processo iniciado na década de 60, uma polarização muito violenta da sociedade norte-americana, em que comunidades com valores, pensamentos e comportamentos distintos têm se manifestado cada vez mais e cada vez de forma mais violenta como opostas, como inimigas entre si. Essa é a realidade atual na sociedade norte-americana. E todos os eventos do ano passado, em especial, o mais violento, o mais simbólico deles, que foi a invasão do Congresso norte-americano por apoiadores do então presidente Donald Trump, para contestar o resultado das eleições, é uma consequência ou uma nova manifestação desse processo. O livro ele também sugere, defende que viver numa democracia é um trabalho árduo. A democracia ela é feita de negociações permanentes, de concessões, de derrotas. Numa democracia, as vitórias são sempre parciais, são sempre provisórias. Porque numa democracia, a gente não tem inimigos, a gente tem adversários. A gente não tem extermínio físico, a gente tem liberdades. Então, negociar, ceder, é uma constante numa democracia. E é isso o que torna tão difícil conviver num regime democrático para aqueles e para aquelas que têm propensão autoritária, que só se interessam em vencer, que não gostam de ceder, que não gostam de negociar. Viver numa democracia é um desafio permanente. Todo dia é disputa, todo dia é incerteza, todo dia é negociação, todo dia é ceder. Ele também explica, e eles consideram esse como o argumento principal do livro, que para um regime democrático funcionar bem, é preciso que haja respeito a dois princípios procedimentais. O que eles chamam de tolerância mútua e o que eles chamam de reserva institucional. Para eles, a tolerância mútua é a concordância com a discordância. É concordar em discordar. É haver entre os grupos que convivem numa democracia o entendimento compartilhado de que eles podem se opor, eles podem divergir, mas eles não são inimigos. Eles são conviventes de um regime democrático. E assim, eles concordam em discordar. Eles toleram a divergência. Eles toleram a diversidade de opiniões. Para esses autores, quando se perde esse horizonte procedimental, se deixa de existir condições
para a vida em um regime democrático. O outro princípio procedimental importante que esses autores mencionam é o que eles chamam de reserva institucional, que é o entendimento por parte dos agentes investidos no exercício dos poderes instituídos de que eles devem usar com parcimônia os seus poderes, respeitando a tradição política do exercício daquele cargo e respeitando e sendo moderados, comedidos com relação à extrapolação dos limites formais e informais. Para eles, as instituições englobam tanto regras formais previstas expressamente em leis, como comportamentos partilhados. E aí eles colocam esses princípios procedimentais como orientações importantes para esses comportamentos partilhados que devem existir. Os autores, em certo momento do texto, eles descrevem alguns sinais de alerta para se reconhecer uma pessoa, um exercente de cargo público, com propensões autoritárias. Eles dizem que essas pessoas tipicamente rejeitam, em palavras ou em ações, as regras do jogo democrático, negam legitimidade aos oponentes, toleram e encorajam o uso da violência e indicam disposição para restringir liberdades civis de oponentes, inclusive as liberdades dos veículos de comunicação de massa. A gente vai retomar essa discussão mais para frente, mas eu já deixo a pergunta aqui para vocês, se vocês conhecem alguém na política brasileira com essas características. Alguém que diz que voto eletrônico não funciona, que eleição é fraude, que nega legitimidade aos oponentes, que diz que determinado partido tem que ser exterminado, tem que acabar com aquele partido, que tolera e encoraja a violência e que indica disposição para censurar os adversários, a mídia, diz que jornalista não presta, né? Vocês reconhecem essas características em alguma figura da política brasileira contemporânea? Os autores do livro também indicam que são ações típicas de governos autoritários na busca pela consolidação de seus poderes. Capturar os árbitros, né, ou seja, ocupar e redirecionar o trabalho das instituições que, num regime de democracia liberal, são responsáveis por garantir o respeito aos procedimentos, instituições como, por exemplo, o judiciário. Também é uma ação típica de um governo autoritário perseguir adversários, tirando as estrelas do time adversário do jogo, para usar um jargão futebolístico, e também é uma ação típica de um governo autoritário reescrever as regras da disputa político-eleitoral em benefício próprio. Né? O livro também comenta que o aspirante a ditador é uma questão permanente no exercício do seu governo, se ele vai obter êxito em subverter as instituições ou se ele vai ser constrangido pelas instituições. É uma questão posta para todo aspirante a ditador. Será que ele vai conseguir transformar um regime democrático em uma autocracia, né, como, por exemplo, está acontecendo na Hungria hoje, numa série de outras sociedades, aqui na América Latina a gente tem exemplos também, ou as instituições vão constranger esse aspirante a ditador e fazê-lo andar na linha, respeitar as regras da disputa democrática. E, por fim, o livro dá algumas sugestões que eles consideram válidas para a defesa da democracia. Essas sugestões incluem
o uso dos espaços institucionais, onde eles existirem. Então, se manifestar onde é possível, ajuizar ações onde o judiciário funciona, votar, se candidatar, utilizar os espaços institucionais é fundamental num processo de defesa democrática. E também uma outra sugestão que o livro dá é pela formação de amplas coalizões em defesa da democracia, incluindo pessoas e grupos com pensamento divergente. É muito fácil a gente formar coalizões, formar grupos de defesa de direitos com aqueles com os quais concordamos, com nossos amigos. Mas quando a gente consegue construir uma unidade também com aqueles e aquelas que são nossos adversários e nossas adversárias em disputas específicas, mas que convergem com esse ideal republicano e democrático, há ali possibilidades mais fortes e mais presentes de segurar, conter esse processo de autocratização. Dito isso, eu abro um debate, caso vocês queiram e se interessem por falar ou por fazer perguntas, sobre a situação brasileira. Né? Para vocês, como essa discussão ajuda a entender o Brasil? Vocês veem a situação da democracia no Brasil como positiva, negativa, há riscos, a democracia está consolidada? Como vocês enxergam isso no Brasil? E uma última questão é, vocês acham importante a defesa da democracia e como é possível atuar hoje na defesa da democracia no Brasil? Dito isso, eu encerro a gravação e abro para ouvir vocês ou para ouvir perguntas de vocês.